Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Escreva os 5 primeiros termos da sequência 1 mais n ao quadrado sobre n mais 2 vezes n ao quadrado. Determine se ela converge e, se isto acontecer, determine seu limite. Bem, antes de atendermos à solicitação da questão, o que nós vamos fazer é colocar em destaque aqui o termo geral dessa sequência, que pode ser representado por a n, que é igual a 1 mais n ao quadrado sobre n mais 2 vezes n ao quadrado. E com o termo geral em destaque, agora vamos em busca do primeiro termo, ou seja, do a1. E onde nós vermos o n, vamos substituir pelo número 1. Logo, vamos ter 1 mais 1 ao quadrado sobre n, que é 1, e mais 2 vezes 1 ao quadrado, que vai nos levar ao resultado 1 ao quadrado. 1 mais 1 é 2. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, ou seja, 2 terços. Agora, em busca do A2, nós vamos encontrar 1 mais 2 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes 2 ao quadrado. Tudo isto igual a 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 no numerador. No denominador, nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E 8 mais 2, 10, ou seja, 5 décimos. Agora, o A3 será determinado quando nós fizermos 1 mais 3 ao quadrado sobre 3 mais 2 vezes 3 ao quadrado. Tudo igual a 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, sobre 3 vezes 3, 9, 2 vezes 9, 18, mais 3, 21. E agora, o A4 vamos encontrar fazendo 1 mais 4 ao quadrado sobre, veja que o n é o primeiro termo no denominador, então nós vamos ter 4 no lugar de n, mais 2 vezes 4 ao quadrado. O resultado vai nos levar a 4 ao quadrado, 16 mais 1, 17. E 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32, mais 4, 36. Finalmente, o A5 determinaremos com 1 mais n ao quadrado é 1 mais 5 ao quadrado, sobre n mais 2n ao quadrado, ou seja, 5 mais 2 vezes 5 ao quadrado. O resultado vai ser dado por 5 ao quadrado é 25, mais 1, 26, sobre 5 ao quadrado é 25, vezes 2, 50, mais 5, 55. E agora vamos destacar, então, os 5 primeiros termos, sendo eles 2 terços, o primeiro, 5 décimos, ou 1 meio, se você preferir, o segundo, 10 sobre 21 avos, o terceiro, 17 sobre 36 avos, o quarto, e o último termo, 26 sobre 55 avos. Se desejássemos, poderíamos prosseguir indefinidamente. Mas, como são só os 5 primeiros termos a serem solicitados, vamos parar por aí. Bem, vamos à segunda parte da solicitação da questão, que quer o limite e a verificação da convergência dessa sequência. Bem, nós vamos então, para calcular o limite, fazer o limite do termo geral, que é dado por 1 mais n ao quadrado, sobre n mais 2 vezes n ao quadrado, em que o n tende ao infinito positivo. Na sequência, nós vamos dividir numerador e denominador por n ao quadrado e ver o que ocorre depois disso. Ora, vamos encontrar então o limite para n tendendo ao infinito positivo. E no numerador nós vamos ter 1 mais n ao quadrado sobre n ao quadrado dividido por n, mais 2 vezes n ao quadrado sobre n ao quadrado. Simplificando o que for possível, mas isso logo após nós separarmos as duas frações, ou seja, a do numerador e a do denominador, em que o limite para n tendendo ao infinito positivo vai ser determinado depois que nós fizermos 1 sobre n ao quadrado mais n ao quadrado sobre n ao quadrado no numerador. E no denominador nós vamos ter n sobre n ao quadrado mais 2 vezes n ao quadrado sobre n ao quadrado. E agora nós podemos simplificar. O limite, então, vai ser determinado para o limite de n
tendendo ao infinito positivo, com as simplificações agora podendo ser realizadas. Teremos 1 sobre n ao quadrado mais n ao quadrado dividido por n ao quadrado no numerador vai nos levar ao número 1. Dividido por n dividido por n ao quadrado vai ser 1 sobre n. E mais 2 vezes n ao quadrado sobre n ao quadrado vai ser igual a 2. E agora podemos aplicar algumas das propriedades dos limites. Quais sejam? O limite do quociente de duas funções será o quociente do limite dessas funções. E o limite da soma de duas funções será a soma dos limites dessas funções. Na prática, nós vamos obter o seguinte: o limite de 1 sobre n ao quadrado para n tendendo ao infinito positivo, mais o limite do número 1 para n tendendo ao infinito positivo, dividido por limite de 1 sobre n, com o n também tendendo ao infinito positivo, e mais o limite do número 2 para n tendendo ao infinito positivo. Fazendo a aplicação desses limites, vamos obter então limite de 1 sobre n ao quadrado é limite de 1 sobre infinito ao quadrado, que vai ser igual a 0. Mais o limite de 1, que é uma constante, e o limite da constante é a própria constante, ou seja, o próprio número 1. No denominador, nós temos limite de 1 sobre n, que vai ser o limite de 1 sobre n. Ao ser substituído o n pelo infinito, vamos ter 1 sobre infinito, que vai ser 0 também. E mais o limite de 2, que é uma constante, é o próprio número 2. Ou seja, esse limite vai ser igual ao meio. Isto quer dizer que a nossa sequência converge. E o limite, ele está caminhando, nesse contexto aqui, para um meio, ou seja, o limite aqui é um meio. Então, podemos realizar a conclusão, em que, assim, podemos dizer que a nossa sequência, converge. E ela converge para um meio. E o limite da expressão 1 mais n ao quadrado sobre n mais 2 vezes n ao quadrado, com o n tendendo ao infinito positivo, vai ser igual a 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. Então, agora nós podemos dizer que, além da sequência convergir, nós temos um limite cujo valor é 1 sobre 2. Ok, galera? Bem, com essas conclusões, considerações e resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!